Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema Beneficência e Justiça, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E recebemos, para contribuir com este tema, o nosso irmão Roberto Sbravati. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Vanderlei. Te cumprimentando, cumprimento a todos aqueles que nos assistem. E é uma alegria podermos realizar esta reflexão à luz do Evangelho e das palavras consoladoras de Jesus. Roberto, com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida sempre será uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Tu poderia nos identificar, Roberto, como compreender a superar esta realidade? Pois bem, Vanderlei, esta afirmação foi realizada por Pascal através da Instrução dos Espíritos em 1862. Veja como é atual, como é a realidade hoje da humanidade. Nós nunca estivemos tão próximos deste rompimento dos laços familiares, desta situação em que os mais espertos parecem vencer, que o mal parece predominar em todos os setores da sociedade. E quando nós olhamos para este quadro nebuloso, aí nós vamos compreender que o que a humanidade está carecendo, o que é a consequência, portanto, dessa falta de amor entre os homens, é exatamente esta reciprocidade nos gestos amorosos entre todos os seres humanos. Se os homens se amassem com mútuo amor, muito mais praticada e melhor praticada seria a caridade. Mas para que isso possa ocorrer, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, é necessário que o homem possa, ou melhor, deva, se esforçar mais. Ou seja, largar essa couraça que cobre os corações de cada espírito, e por isso aqui estamos buscando esse aprimoramento, buscando esse crescimento, largar essa couraça e nos tornar mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Hoje, muitas vezes, causa dor quando olhamos nas ruas, e tem crescido muito, os irmãos podem observar, os chamados moradores de ruas. São seres humanos, são espíritos que ali estão, e que, em que pese cada espírito ali estar na sua escola de aprendizado, também é o aprendizado para todos nós. E eles, basicamente, parecem serem transparentes, porque passamos por essas pessoas, por esses espíritos, e praticamente os ignoramos, o que demonstra a insensibilidade a que ponto nós chegamos, em que, preocupados apenas com a nossa sobrevivência, com os problemas que nos dizem respeito, ignoramos aquele espírito que está ao nosso lado e que sofre e que padece de dificuldades muitas vezes muito maiores do que nós, geralmente muito maiores, e que quando nós nos dedicamos a, pelo menos, aliviar aquele sofrimento, na verdade não estamos fazendo um bem àquele espírito, mas o bem
ele é direcionado a nós próprios, porque a alegria de dar, a alegria de doar-se, a alegria de fazer algo em relação ao próximo, ela é sentida pelo Espírito, porque ele vai ao encontro da consciência, das leis de Deus que estão gravadas em nossa consciência. Portanto, a forma de superar essa realidade é aprender a ser caridosos para com todos. Infelizmente, o egoísmo é a negação da caridade. A nossa sociedade ainda, hoje, nós encontramos muito presentes o egoísmo e o orgulho, e que é a negação de todo o processo caritativo a qual o Espírito veio para se desenvolver. Então, a beneficência dar-se-á nesse mundo para aqueles que realmente observam as suas necessidades como espírito de olhar para o próximo naquele ensinamento que Jesus já nos deu há mais de 2000 anos, de amar o próximo como a si mesmo. Então, é evidente que quanto mais olhamos para o sofrimento alheio e exercitamos as boas ações em seus benefícios, nós também estamos sendo beneficiados. E por isso a caridade, ela é uma palavra sublime, como nos diz o Evangelho, que sintetiza todas as demais virtudes. É aquela que conduz os povos à felicidade. Se todos os espíritos reencarnados neste planeta estivessem firmemente dispostos a serem caridosos, evidente que o mal sucumbiria, não haveria espaço para o mal, não haveria espaço para o espertalhão, porque ele se sentiria envergonhado. É como alguém que se entra num ambiente onde todos estão vestidos de terno e gravata e ele vem de bermuda e camiseta e ele se sente deslocado. Fazendo essa comparação grosseira, é a mesma coisa de alguém que é espertalhão, que busca o mal, que busca trazer o malefício ao seu irmão. Se entra num ambiente onde todos estão buscando a benevolência, onde todos estão buscando a caridade, ele também se sente envergonhado. Ele percebe que está longe e que precisa, então, correr, dar um passo maior no caminho da perfeição relativa. E é por isso que há muito benefício a fazer. O que o Evangelho nos ensina é que o bem é reclamado por toda parte. O que basta nós termos os olhos e o coração dispostos a abraçar aquele irmão que sofre, dispostos a olhar aquelas mudanças que são necessárias em nós para abrirmos os nossos corações efetivamente a todos os nossos irmãos. Devemos nos lembrar, Vanderlei, de que amamos muitas vezes a nossa família, e é legítimo, amamos os nossos amigos, e é legítimo, mas Jesus, quando fala do bom samaritano, o samaritano socorreu um desconhecido, aquela pessoa que estava jogada, ensanguentada, ferida na estrada, e o samaritano, sem saber quem era, acolheu como se fosse um irmão seu. E, portanto, este é um exemplo do Cristo que nós devemos trazer para a nossa alma, de acolher o nosso próximo, seja ele quem for. Muito bom. Existem várias maneiras de fazer-se a caridade, muitas vezes confundidas com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. Como podemos olhar para esta discrepância? Olha, Vanderlei, a caridade geralmente é entendida como caridade material. As pessoas muitas vezes dão esmolas aos que mais sofrem, aos necessitados. E não é que isso não seja legítimo, não seja positivo. Porém, muitas vezes, o que vale é a intenção
do espírito quando realiza essa caridade material. Ele está fazendo por ostentação, está fazendo pela própria vaidade, porque quer o reconhecimento das demais pessoas de que é um homem bom, de que é um homem caridoso. Enfim, essa caridade material pode ser distorcida. Quando você tem a intenção de dar aquilo que você muitas vezes não tem, mas que age em favor do próximo, no caso do óbolo da viúva, por exemplo, que deu o pouco que tinha e, portanto, muito mais do que aquele rico que deu para demonstrar aos demais de que ele era uma pessoa generosa, quando nós assim agimos, essa caridade material é válida. Porém, há uma outra caridade muito mais relevante, que é a caridade moral. Porque a caridade moral geralmente exige de nós, espíritos reencarnados, um exercício e um esforço constante, porque passa pelo enfrentamento das nossas próprias sombras, das nossas dificuldades, porque todos nós carregamos, em graus diferentes, o germe do egoísmo, o germe do orgulho, e nós aprendermos a superar estas dificuldades, reconhecendo as nossas sombras, permite que nós possamos, ao crescermos, também dar ao nosso próximo a nossa atenção, o nosso acolhimento, o nosso abraço, o nosso amor, o nosso desprendimento, o nosso tempo, os nossos ouvidos, a nossa boca, dar ao nosso próximo aquilo que de melhor temos. Mas só nós poderemos dar o nosso melhor na medida em que nós compreendermos o que é este melhor. E este melhor passa por reconhecer de que somos tão limitados quanto qualquer um, que temos defeitos como qualquer um, mas que nós temos algo muito importante dentro de nós, que é o amor que Deus semeou em cada coração. E esse amor pode ser exercitado, pode ser realizado através da prática do bem e da caridade. E nós temos no nosso mundo, Wanderley, quantas pessoas necessitando do nosso auxílio. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não tenho dinheiro, como é que eu vou dar? Se eu não tenho dinheiro, o que eu posso dar? Algumas dizem: eu espero ganhar na loteria para poder auxiliar muitas pessoas. Mas você tem na tua alma, no teu coração, um tesouro muito maior que o tesouro do dinheiro, que é o tesouro do teu tempo, o tesouro do teu amor. E esse amor, ele é concreto. Eu recordo, por exemplo, de Valdo Franco, que conta a história de duas senhoras ricas que estavam no Teatro Bolshoi, na Rússia, e ao saírem, muito frio, viram um mendigo na porta do teatro, e uma delas fez menção de tirar seu casaco de pele para jogar sobre o mendigo, e a outra disse: não, 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 vamos para casa, está muito frio. No entanto, quando essas duas chegaram em casa, a que fez menção de tirar o casaco se sentiu arrependida e pediu ao cocheiro que a levasse novamente às portas do teatro, porque queria dar o casaco. E em chegando lá, encontra o mendigo já desencarnado. Portanto, a caridade, Wanderley, ela não espera, ela tem que ser imediata. Quando nós sentimos a inspiração de auxiliar o nosso próximo, devemos nos lembrar de que não estamos sós, que os espíritos benfeitores estão ao nosso redor, e as inspirações que nos chegam destes irmãos que, no afã de nos auxiliar a crescer, também vêm nos auxiliar a exercer a caridade com o próximo. Quando vem, então, essa vontade, vamos exercê-la imediatamente. Enfim, a caridade ela deve ser exercida em todos os dias de nossa vida.
Pequenos gestos, aquilo que já foi falado na literatura espírita como o poder da migalha, ou seja, pequenos gestos, mas que podem muitas vezes salvar um irmão. Escutar, abraçar, fazer uma ligação, porque hoje, Vanderlei, com essa alta tecnologia que nós temos, essa alta tecnologia não supre o poder de um abraço, o poder de uma palavra amiga, o poder de um consolo, o poder de um acolhimento. Então, nós temos muito para fazer. E as oportunidades surgem na medida em que nós nos colocamos à disposição do serviço. E a caridade passa a ser o norte em nossa vida. Com essas suas palavras, e em decorrência do nosso tempo já quase se esgotando, eu gostaria até que tu te despedisse, né, dos nossos ouvintes, de forma mais sucinta, para que a gente não ultrapasse tanto nosso tempo. Tá bom, né? Eu gostaria apenas de agradecer, Vanderlei, a oportunidade por essa reflexão e desejar a todos que neste progresso que como espíritos almejamos, possamos buscar a caridade em nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado, Roberto Sbravati. Obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanham. Desejamos que vocês tenham concebido alguns conhecimentos diferenciados do tema abordado e dizer a vocês que foi um privilégio ter estado com todos. Um fraterno abraço.